Bom dia, gente! Hoje nós vamos começar agora a nossa 16ª aula da disciplina de Fundamentos de Administração. E, como sempre, vamos começar chamando a nossa vinheta, tá certo? Vamos lá. Legal, gente. É, Nós estamos entrando na 6ª sessão, a última sessão que a gente tem nessa disciplina. E essa sessão, gente, ela vai ser toda fundamentada dentro do conceito de controle. O que é controle, na verdade? Né? Se a gente parar para pensar no papel do gestor, ele planeja, tá certo? Ele orienta, dá direção, e a última etapa desse processo de gestão é o controle. E o controle tem um peso muito importante, porque é aqui que a gente vai medir efetivamente se aquilo que a gente planejou, que aquilo que a gente colocou para acontecer dentro da empresa está realmente acontecendo e mensurar dentro de mensurar de alguma forma para saber se a gente está indo no caminho certo ou não. Tá? Então, o controle é fundamental, é um dos papéis mais importantes de gestão. Né? Então, nós vamos ver aqui os tipos de controle, o processo de controle, como é que ele ocorre, né? Os sistemas de controle, os instrumentos para a gente fazer controle dentro do desempenho organizacional e o fator humano dentro desse processo de controle, tá bom? Então, isso aqui é importante porque nós vamos ver em detalhes, né, o que, né, essa função de controle, explicar a importância para a gestão, distinguir os 3 tipos de controle quanto ao momento que a gente está dentro da organização, descrever o processo de controle de suas principais etapas, as principais características de um sistema de controle eficaz, né, descrever os principais instrumentos de controle do desempenho utilizado nas organizações e analisar diversas técnicas utilizadas para exercer controle comportamental na organização. Ok? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui hoje dentro dessa aula. Okay? Então vamos entender o conceito. O que é controle? Né? Eu posso controlar o quê? Entender como controle. Eu posso entender que é monitorar as atividades que a gente está fazendo, então monitoramento das atividades, de forma a garantir que sejam realizadas conforme o planejado, ou corrigir desvios, tomar medidas corretivas sempre que se verifiquem os desvios significativos dentro do processo que você está fazendo. Ok? Então, controlar é isso, é estar ali em cima da pinta para saber se é realmente, né, tudo que a gente está efetivamente fazendo se está dentro do foco que foi planejado. Se não, a gente faz um ajuste. Se tiver ok, a gente vai monitorando e vamos seguindo em frente. Ok? É legal. Uma coisa que a gente precisa entender é que dentro de controle, né, a gente também trabalha muito forte com planejamento. Né? Porque, veja, o planejamento define os objetivos e permite comparar o desempenho real com o desejado. Então a gente está toda hora planejando, né? Então planeja para fazer os processos, para colocar a máquina da empresa, né, o sistema todo para engrenado para funcionar. Só que depois que a gente põe para funcionar, a gente precisa controlar para ver se está dentro daquilo que era o esperado. Então eu faço o planejamento e ao mesmo tempo faço o controle. O controle avalia o alcance dos objetivos e fornece informações que servirão de base a novos processos de planejamento. Então, o controle ele retroalimenta o planejamento. Isso que é importante. O resultado final do planejamento são as ações, e aí a gente mede isso com o controle, né? E com os resultados a gente retroalimenta todo o nosso planejamento. Então é um ciclo virtuoso que a gente tem que estar construindo o tempo todo dentro das organizações. Ok? Legal, vamos lá. Orientação do controle. Né? Então eu posso controlar de diversas maneiras a minha organização. Eu posso fazer o controle de mercado. Né? Então, puxa, entender quem são os meus concorrentes, quem é o meu cliente, né? O perfil que a gente quer atingir com o nosso produto ou serviço. Né? Então eu posso controlar, ter essa orientação de controle para o mercado. Mas também posso ter um controle, né, focado que nos meus processos.
E aí, geralmente, eu vou buscar alguma coisa mais burocrática mesmo. Para quê? Para eu poder controlar, medir e falar, opa, estamos dentro do processo, está dando o resultado que a gente esperava. Ou não, se não estiver dando resultado, a gente replaneja e ajusta e toca em frente. Tá certo? Então, eu posso ter controle de mercado, posso ter o controle burocrático e posso ter o controle de clã. Né? Essa é uma coisa importante que acontece. Né? Por quê? Porque quando a gente está trabalhando dentro da organização, a gente monta as nossas áreas, né? E o que acontece? É importante que nessa montagem, né, todo o time, na verdade, trabalhe com controle efetivo. Né? Então, com todo mundo do time justamente olhando para todos os processos que o time está fazendo e ajudando nessa execução, para que tudo dê certo. Então é isso que é legal, o controle não fica só na mão do gestor. É legal quando o próprio time se controla, né, potencializa o seu controle para você que é gestor, ok? Então, depois disso, gente, vamos entender que controle é algo que ocorre em todos os níveis da organização. Ele acontece lá no nível estratégico, com os gestores de topo, tá certo? Então, aqui no nível estratégico, que tipo de controle eu vou fazer? É o grau de realização da missão, visão, as estratégias e objetivos. Vou checar se isso tudo está realmente acontecendo, vou medir isso. Forte orientação externa, então, e isso é verdade, quem está no topo da organização está sempre olhando muito para fora, tá certo? Foco no desempenho da organização como um todo. Então, sempre naquela visão holística, né? Olhando o todo, né? Para quem está aqui no nível estratégico. No nível tático, gente, os gestores, os gerentes, o foco é sempre no desempenho das unidades de negócio ou áreas funcionais da organização. Então, é aqui que a gente começa a focar mais, na verdade, o controle, diferente do nível estratégico. Aqui eu começo a olhar para as minhas estruturas, né? E a preocupação com a articulação interna, ou seja, se as áreas estão realmente conversando uma com a outra e se a gente está entregando aquilo que o planejamento estratégico, na verdade, né, desenhou para que toda a organização corresse atrás e fizesse a entrega, ok? Então, no nível tático, a gente tem esse tipo de atuação e no nível operacional, os supervisores de primeira linha, o foco deles vai ser no desenvolvimento de atividades e processos operacionais. Então, vão estar olhando para a tarefa lá, para a atividade que o cidadão está fazendo. É ali que esse supervisor vai fazer o controle, tá certo? A preocupação com a eficiência e com o consumo de recursos, tá certo? Então, vejam como isso tem focos diferentes dentro de toda a organização, dependendo do nível que você está olhando, tá? Então, isso é importante a gente guardar. O que mais que é importante também, né? Eu tenho vários tipos de controle. Eu tenho um controle preventivo, né? Que é aquele que antecipa os problemas, né? Então eu vou olhar, por exemplo, os meus insumos para a entrada dos meus processos, né? E vou fazer um controle efetivo ali, né? Então um grande exemplo aqui é a inspeção de matérias-primas, né? Então eu tenho lá o meu processo fabril do meu produto ou serviço, eu vou focar aqui logo na entrada do meu processo, tá certo? Então esse é o controle preventivo. O controle simultâneo, né, acontece ao mesmo tempo em que os processos estão acontecendo dentro da organização. Então, pense no processo produtivo, né? O que faz o controle simultâneo? Ele corrige problemas à medida que ocorrem, né? Focos são nos processos. Então, por exemplo, você está numa linha de produção, o cidadão está lá numa máquina trabalhando, a gente sabe lá que olha, para olhar para aquele cidadão, ele sabe quanto que ele tem que entregar, qual é a meta que ele tem que fazer no dia, né? Então, esse controle é justamente para isso, para saber se tudo está fluindo bem aí, tá certo? Então, simultâneo ao que está ocorrendo. E o controle posterior é depois que o produto está pronto. Então, ele corrige problemas depois que os problemas ocorrem, na verdade, né? Então, o foco é nos resultados. Exemplo, inspeção de qualidade dos bens. Então, eu posso pegar meus produtos finais acabados, que vão ser entregues para os meus clientes, e ali sim fazer um controle posterior, um controle de qualidade, para ver se está tudo de acordo mesmo, para esse produto poder sair da fábrica e ser entregue lá na mão, na residência na firma dos nossos clientes, tá certo? Então, isso é de uma importância fundamental. Então, veja, eu tenho vários controles, vários tipos de controle dentro do meu processo, dos meus processos, na verdade, dentro da organização.
Tá? Então, se tem aqui 3 tipos, né, que são os mais comuns. Agora, o processo em si, gente, né, para fazer o controle, então vamos lá, vamos entender como é que isso acontece, né? Então, primeira coisa, eu tenho um desenho de processo qualquer, tá certo? Então, olha, eu vou produzir, sei lá, uma cadeira, ok. Então, eu vou checar lá a minha matéria-prima, né? A matéria-prima ela vai entrar em linha para mim produzir lá uma cadeira, tá certo? Então, ok, eu vou, né, estabelecer os parâmetros de desempenho. Quantas cadeiras eu tenho que produzir, né? Por dia, por hora, enfim, eu vou determinar isso, né, que são os meus parâmetros de desempenho. E aí, uma vez feito isso, eu vou medir dentro do meu processo para ver se está. Então, eu vou fazer o meu primeiro controle aqui, olha. Está dentro dos parâmetros desejados? Ok, perfeito, né? Então, eu comparo o desempenho com os parâmetros, né? E se tiver dentro dos limites, continua a execução da tarefa. Está tudo certo, vida que segue. Vamos produzir, está dentro do esperado. Ah, está dando algum problema, surgiu alguma coisa. Opa, eu tenho que tomar medidas corretivas, tá certo? Então, vou ajustar o desempenho ou vou revisar os parâmetros para eu voltar de novo dentro do meu processo e aí, sim, se Deus quiser, dar continuidade. Lembre-se, o que é mais importante, ao final aqui da execução da tarefa, eu tenho que dar um feedback para todo mundo do processo, para saber se tá tudo fluindo bem ou não está. Tá certo? Então, é importante. Então, veja como o controle, na verdade, né, esse processo de controle, ele é importantíssimo, na verdade, para saber se a máquina está literalmente rodando como planejado, tá certo? Então isso é importante a gente pensar isso dessa forma em termos de business, tá bom, galera? Bora lá. O que mais que eu preciso olhar quando eu penso em sistemas de controle? Vamos lá. Um sistema de controle eficaz, o que ele exige, na verdade? Que se a gente parar para pensar em tudo quanto é tipo de processo, tá certo? Não estou aqui colocando, só uma fábrica de cadeiras, uma fábrica de alimento, uma fábrica, uma prestadora de serviço, seja lá o business que for, que você quiser pensar. Quando a gente pensa em sistemas de controle, todos os sistemas que a gente for implementar, eles precisam ter, primeiro, precisão. Então eu preciso medir, na verdade, né? E ser preciso, na verdade, nos meus processos, para eu ter uma ideia e poder comparar isso com uma referência, tá certo? Então, olha, a gente pode fazer, de repente, lá uma cadeira em, sei lá, em 1 hora, ok. É o nosso padrão para fazer uma cadeira dentro daqui da fábrica. Pô, você pode chegar à conclusão que na sua fábrica você está fazendo em 40 minutos. Ótimo! Se a gente estiver fazendo em 40 minutos e dentro do padrão de qualidade esperado, perfeito. Então a gente muda o parâmetro. Mas precisa ser preciso isso, eu preciso medir. Tá certo? Isso é importantíssimo. O que mais eu preciso ter para um sistema de controle eficaz? Rapidez. Então, a rapidez nos processos de olhar e de fazer disso o gestor faz isso, o controle o tempo todo. A gente está sempre olhando, quando põe o pé dentro da empresa, até o momento que sai, a gente está controlando tudo ali, está batendo o olho, vendo os processos e analisando, tá certo? Então, eu preciso ser rápido nisso. E preciso trabalhar gerando economia, né? Olhando porque tudo é custo. Se eu começo a ter um processo que começa a ficar mais fora do padrão, né, o que ele está me mostrando? Olha, eu estou gastando mais tempo que o necessário, mais recursos que o necessário aqui. Então eu preciso ter um sistema de controle eficaz aqui em cima, que me gere economia. Também ele precisa ser flexível, eu não posso travar o sistema. Eu quero medir, na verdade, todos os subitens do processo. Blá, blá, blá. Ok, se isso for válido, ok, faça, mas se não for, no sentido de vai travar a rapidez, vai travar o sistema, vai travar a máquina, lembre-se que você precisa ser flexível. Então você precisa ser inteligente para falar aonde eu vou colocar meu sistema de controle, tá certo? E é nesse sentido a da inteligibilidade é que a gente, na verdade, pensa em todo esse sistema de controle. Eu preciso achar os pontos certos. Né? Eu não posso, na verdade, deixar de medir, porque se eu começo a deixar de medir,
quem garante que a gente está fazendo da melhor maneira possível? Só a medição com o controle que a gente consegue comparar e falar, ó, estamos bem ou não estamos bem. Tá certo? Então, a inteligibilidade desse processo, gente, ela é fundamental. O que mais? Eu preciso ter critérios múltiplos e razoáveis para as pessoas que estão dentro do processo. Quando eu tenho os critérios muito claros, as pessoas entendem esses critérios e processam, na verdade, aquilo que tem que fazer dentro das organizações. Quando eu não tenho esse critério múltiplo e razoável, as pessoas começam a travar e falar, ih, tá, né, tá cobrando demais, aquela coisa, uma coisa que você vê que não precisa, e aí a gente trava o sistema, tá certo? O que mais? Eu preciso ter aceitação. Uma das coisas mais importantes, gente, você como gestor, é que você vai controlar pessoas e processos. Então, as pessoas precisam aceitar que você está olhando para aquilo de uma maneira positiva e tentando ajudá-las. Porque se você entrar numa postura do tipo, ó, eu mando, você obedece, né? De novo, gente, não vai haver aceitação. E na primeira oportunidade, o povo não entrega aquilo que tinha que entregar. E você fica com, né, a brocha literalmente na mão. Né? Por quê? Porque te deixam na mão, gente. Essa é a grande verdade. Ninguém gosta de fazer alguma coisa se não tem aceitação, sabe, do processo de controle que vai sofrer dentro, né, da sua atividade de lavoro, tá certo? Então, isso é importante a gente ter. Claro, o que mais? O foco estratégico. Eu não posso deixar de ter, gente, em momento algum, o pensamento, né, na verdade, quando eu olho para os meus processos, eu olho para as pessoas que estão ali dentro e vou controlar isso tudo, eu não posso perder em momento algum o foco do meu foco, na verdade, do meu desenho estratégico que a gente está implementando ali para que a empresa dê resultado. Por que a gente fez o planejamento estratégico? Justamente para desenhar, na verdade, um caminho que a gente vai construir a geração de valor, tá certo? Então, se eu vou controlar aqui processos e pessoas, eu preciso estar alinhado com isso. Quando isso está alinhado, né, você não precisa ficar forçando as pessoas, é só lembrar, falar, olha, isso aqui foi alinhado, isso aqui a gente tem que fazer por causa que a gente vai fazer esse tipo de entrega. Já foi alinhado, já, na verdade, na apresentação do planejamento estratégico. Por isso que é importante. Né? Você tira aquele peso que é você que está mandando a pessoa fazer. Não, peraí, não sou eu o gestor. É a empresa, através do planejamento estratégico que a gente fez, você tem essa obrigação de buscar fazer essa entrega aqui. Tá certo? Então isso é importante. O que mais? ênfase na exceção, então isso é importante. Ok, a gente trabalha sempre para ajustar as coisas para que você tenha um processo mais igual e que retilíneo, que você não tenha muitas alterações. Né? Mas quando aparece, é aqui que você precisa olhar e fazer efetivamente o controle aí. Porque aquilo que já é habitual, gente, as pessoas já estão acostumadas. Agora, quando você faz alguma coisa fora do habitual, aí que é a tendência das coisas não darem certo, ok? O que mais? Adoção de medidas corretivas. Ah, percebeu que não tá legal? Replaneja, alinha e executa, tá certo? Depois faz o feedback de novo. Ah, não ficou legal ainda, não ajustou ainda? Replaneja, alinha e executa. Então, gente, é o tempo todo rodando, para quem já fez os cursos de qualidade, rodando o PDCA, tá certo? É o tempo todo fazendo isso, tá? Legal. Então, se a gente tiver todos esses cuidados aqui como gestor, a gente vai conseguir, na verdade, ter o quê? Um excelente resultado dentro de processos e pessoas, tá certo? E efetivamente com um controle, onde você vai medir, vai mensurar e vai poder mostrar, tá certo? Então isso é bárbaro, gente. Então pensem, quando tiverem que fazer gestão, cuidar de pessoas e processos, nesse ciclo todo, na verdade, de controle, porque isso vai ajudar muito, na verdade, né, o seu papel como gestor, ok? Agora, fatores contingenciais dos sistemas de controle, fatores que estão muito relacionados à contingência, à situação, né? Então, dimensão da organização. Se ela é de pequeno porte, o formato do sistema de controle geralmente é pessoal, informal, baseado na observação direta e nos relatórios verbais. Se é uma empresa de grande porte, o controle já passa a ser formalizado, mais impessoal,
pode se tornar complexo, um sistema complexo e até automatizado. Então a gente precisa ter um cuidado aqui. Na empresa pequena, a gente está próximo ali, na empresa grande não. Você está aqui, né, no Ceará e de repente você tem um cara que você está gerenciando que está lá no Amapá, né? Ou uma unidade de negócios que está lá. Então, ok, se você não tiver um sistema para isso, então empresas de grande porte precisam disso, fica mais complexo. Em relação ao nível hierárquico, na alta administração, o sistema de controle são critérios múltiplos de avaliação que privilegiam uma visão do conjunto da organização, então aquela visão mais holística. Então, as pessoas que estão ali no nível, na alta administração que conseguem demonstrar isso, tendem a permanecer ali. Na base operacional, gente, os critérios são simples e diretos, de mensuração mais objetiva. Então você está ali, ó, eu sou operador dessa máquina, eu tenho que cuspir tantas peças por hora nessa máquina, tantas por dia, e assim vai. Mediu ali, está tudo certo, vida que segue, ok? Em relação à estrutura organizacional, se ela é centralizada, o sistema de controle é menor o número de controles e de critérios de avaliação. Por quê? Porque está centralizado, todo mundo está mais próximo. Né? Agora, quando ela é descentralizada, então eu volto naquele exemplo da grande empresa que você tem lá uma unidade de negócios, que a matriz é aqui, a outra unidade de negócio é lá no Amapá, tá certo? Ou no Acre, vamos colocar assim, tá certo? Então você tem que descentralizar, porque as coisas vão acontecer naquela região lá. Então, a maior necessidade de informações e feedback e controles mais diversificados e abrangentes, porque você está longe. Então, você precisa, né, ajustar isso, dar plano de voo, de voo para as pessoas que estão lá tocando o negócio na ponta, mas você precisa ter o controle aqui, tá certo? Vamos lá. Em relação à cultura organizacional, ela pode ser mais participativa, então o controle é mais informal e aí é o autocontrole, cada participante de uma empresa que tem a sua cultura organizacional participativa, cada um cuida de si, então é o autocontrole. Agora, numa cultura mais coercitiva, que você fica exigindo demais das pessoas, tá certo? Vai ser mais formal e imposto externamente, tá certo? Então, por quê? Porque faz parte desse modelo de cultura de organização. Em relação aos estilos de liderança, o estilo democrático informal e definido de forma participativa. O autocrático, na verdade, mais formal e imposto externamente. Em relação à importância da atividade, se é uma importância grande, o controle tem que ser mais sofisticado e abrangente. Se é uma importância reduzida, é mais informal e simples, mas precisa ter controle do mesmo jeito, gente. Porque tudo são processos, tá certo? Então, essa é a importância da gente olhar isso com bastante critério. O que mais que eu preciso pensar, gente? Existem algumas ferramentas ou instrumentos que nos ajudam a ter um certo tipo de controle dentro do desempenho organizacional. Alguns exemplos deles: o controle financeiro, o sistema de informação gerencial, a auditoria, o Balance Scorecard e o benchmark. Vamos ver cada um deles rapidinho aqui. Controle financeiro busca medir os impactos financeiros das atividades econômicas de uma organização ou de uma unidade organizacional, né, uma unidade de negócios. Os principais instrumentos do controle financeiro são os demonstrativos financeiros, análise de índices e orçamentos. Então, a gente tem um monte de ferramenta que a gente consegue, na verdade, controlar para ver se está saudável mesmo a organização ou não, tá bom? Dentro do aspecto financeiro. Em relação às informações, toda empresa tem um sistema de informação gerencial, toda empresa tem, nem que esteja isso na cabeça do dono, tá certo? Mas, à medida que as empresas estão crescendo, isso está passando para a máquina, para um sistema, tá certo? Por quê? Porque muita gente precisa ter acesso a essa informação. Então, sistemas de informação de gestão são sistemas de apoio à decisão que fornecem ao gestor informação regular do que ele necessita para tomar decisões. Então, basicamente é isso. Por isso que eu falei, uma empresa mais pequenininha, que só tem 1 ou 2 ou 3 funcionários, o gestor está tudo na cabeça dele. Ele está ali no dia a dia tocando o negócio, que é o cara que está, o fundador. Mas à medida que a empresa vai crescendo, você precisa ter um sistema que dê apoio. Tá certo? Os sistemas de informação são instrumentos de controle porque informam o que está acontecendo, indicam quais são os parâmetros de desempenho que permitem o alcance dos objetivos e auxiliam a decisão.
né, de todo e qualquer gestor propondo medidas de ação corretiva. Então, isso é importante, gente. Isso é uma ferramenta fundamental. O que mais? Outra ferramenta importante é o Balance Scorecard. Balance Scorecard, a gente vai fazer uma aula específica sobre isso. Mas o que é importante a gente saber? O Balance Scorecard é aquela ferramenta que nos ajuda a descer todo o planejamento estratégico de todos os grandes números, descer e decupar isso em todos os níveis da organização, com 4 olhares básicos. Né? Primeiro, o olhar financeiro, o olhar de processos internos, de aprendizagem e crescimento e de clientes. E aí o que eu vou olhar em cada um desses olhares, desses pilares? Os objetivos, as medidas, tá certo? Né? Os resultados e as ações propostas. Então, tudo isso, por isso que eu falei para vocês, nasce lá no planejamento estratégico os grandes números e a gente desce nessas 4 grandes áreas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. E a gente consegue fazer um controle, gente, fenomenal em relação a tudo que está acontecendo dentro da empresa. Quando a gente tem um Balance Scorecard bem estruturado, bem trabalhado, isso funciona de uma maneira sensacional. Já tive a oportunidade de implementar em mais de uma grande organização e digo a vocês, gente, sempre o resultado é sensacional. O que mais que a gente precisa ver aqui? Vamos lá. Quando a gente fala de controles, outro aspecto importante também é o benchmarking. Né? O que é o benchmarking? Consiste num processo contínuo e sistemático de buscar comparar práticas e métodos de trabalho de uma organização com as outras organizações do mercado, de forma a identificar fatores que conduzam a um desempenho superior. Então é olhar os processos e falar, puxa, nosso concorrente ou a empresa tal, XYZ, faz esse processo dessa maneira. Puxa, que sensacional, a gente consegue trazer isso para dentro da empresa e talvez até melhorar. Esse é o melhor dos mundos. Então, benchmark a gente faz o tempo todo. Né? Existem 3 modalidades de benchmark. O benchmark organizacional, quando a gente pensa na estrutura organizacional. O benchmark de desempenho, como é que a gente mensura desempenho de processos e pessoas. Né? E o benchmark de processo. Aí sim, só especificando de processo. Então, eu vou olhar um processo que está lá, um processo de logística, lá na empresa Natura, que é uma grande referência. Puxa, será que eu consigo aplicar aquilo aqui dentro da minha organização? Então, é fundamental, gente. Benchmark hoje em dia é um dos grandes ganhos que a gente tem para poder fazer controle. O que mais que é importante a gente ter em mente, gente? E aqui, eu acho que é o fator mais difícil e importante ao mesmo tempo, né, para o gestor, que é o fator humano, né, no processo de controle. Porque vamos lembrar o seguinte, gente, né, é, tudo é feito por pessoas, tá certo? A gente pode ter até sistemas de controle feitos por máquinas dentro dos nossos processos, mas alguém vai ter que tomar a decisão, tá certo? Então, o fator humano ele é preponderante sempre, tá certo? Então, vamos entender isso. Temos um sistema de controle dentro da nossa organização, tá certo? Pode ser bom, médio, ruim, mas toda empresa tem, tá certo? Então vamos utilizar a utilização do sistema pelo gestor, tá certo? Legal, isso é importante, tá certo? Porque o gestor tem que usar o sistema que é dentro da organização, tá certo? E uma vez utilizando, ele vai dar a direção dos esforços da pessoa avaliada. Ele vai pegar e falar, olha, estou comparando esse processo que você está fazendo aqui com o que é esperado, né? Ó, você está aquém, ou você está muito bem, você está entregando mais que o esperado, né? E o que é importante, gente, como eu falei para vocês, a legitimidade e a aceitação do sistema. As pessoas precisam acreditar nisso, tá certo? Então, existe um processo sistêmico dentro da organização que vai ajudar a controlar o trabalho de cada uma dessas pessoas. Porque as pessoas serão questionadas para o bem ou para o mal, tá certo? E uma vez feito, né, esse controle, ou eu vou fazer a melhoria do desempenho individual, ou posso gerar até uma resistência e derrota do sistema, caso, né, eu não consiga, na verdade, dar legitimidade e aceitação do mesmo pelas pessoas. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar como gestor. Então, vejam, parece uma coisa simples, mas não é.
as pessoas se travam, principalmente quando são colocadas em xeque, né? Ninguém gosta de ser colocado em xeque. Mas em empresa, gente, você vai ter um momento para fazer isso. Então, a gente precisa estar preparado para lidar com essas situações. O que mais que eu tenho de técnicas de controle comportamental? Né? Então, existe uma série de ferramentas que nos ajudam, na verdade, né, a controlar a nossa organização, né, como gestores. Então, por exemplo, processos de recrutamento e seleção, orientação, desenho de cargos, avaliação de desempenho, o próprio treinamento e desenvolvimento dos colaboradores, o estabelecimento de objetivos, a formalização com normas, regras, né, enfim, tudo que aquilo que é aceito dentro como um padrão dentro da organização nos ajuda a dar controle. O incentivo e bônus também, tá certo? Então todos os incentivos a gente também tem uma carga extremamente positiva para a gente poder fazer controle, a disciplina que existe dentro da organização, a supervisão direta e a própria cultura organizacional, que precisa permear isso tudo e dar suporte ao jeitão de ser da organização, ok? Então, gente, uma vez dito isso, né, a gente entraria aqui agora no estudo de caso, que não é o nosso caso, e a gente vai finalizando aqui a nossa o nosso conteúdo, né? Então eu queria deixar para vocês aqui, né, essa foi a nossa última aula, um agradecimento sincero pela presença de vocês. Espero que vocês tenham curtido essa trilha de aprendizagem, que tenha realmente valido a pena esse momento da gente trocar uma ideia aqui e preparar vocês para as nossas aulas presenciais, onde realmente a gente vai trocar vai dar um aprofundamento bacana em todo esse conteúdo que a gente trabalhou, ok? Então, vou encerrando por aqui, desejando a todos um excelente final de semestre, ok? E o meu sincero abraço a todos vocês. Fiquem bem. Vamos terminar com a nossa vinheta.